Então, sejam bem-vindos aí a mais uma mentoria da turma da ESA. Mentoria essa que depois alunos possam consultar e também ser utilizado aí no YouTube, né? Então, seja bem-vinda aí, Aline, seja bem-vindo, Gustavo, João Pedro, Luiz Guilherme, seja bem-vinda, Maísa. Ok? Nosso assunto de hoje, então, vai ser falar da bibliografia relacionada aí à estrutura e formação de palavras. Beleza, então, moçada, vamos lá. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e vocês dizem aí se estão vendo tudo certinho. Titio Celso Cunha. E agora nós vamos dar aquela passada, moçada, passada, né? E aí a gente vai discutindo aquilo que for de maior relevância aí. Já fiz algumas observações aqui, alguns destaques, para que a gente não perca tempo relacionado aí a esses elementos, tá bom? Vamos lá então. Moçada, da classe de palavra aqui, então ele vem falando definição de morfema, tá? O que ele chama de morfema, aí ele vai chamar de morfema lexical, morfema desinencial, morfema derivacional, tá? E ele chama também de morfema, ele dá uma classificação um pouquinho diferente, que ele chama de morfema gramatical. Mas isso aí tudo é bem tranquilo, não tem nada aqui de misterioso, não vai causar nenhum problema para a gente não. Pessoas, está passando muito rápido, estou passando rápido, como eu disse para vocês. E nada que está aqui a gente não falou. Eu vou parar onde eu falo, ó, moçada, isso aqui ó, é a visão do seu autor, tá? Então, aí nesse momento eu vou parar, tá ok? Aqui ele vem falando aí de várias coisas que a gente já mencionou em sala, desses elementos. Aí vamos lá, ó. Quando ele fala aqui de classes de palavras, então isso aqui é a visão do Celso Cunha, tá? Ele fala assim, ó, estabelecida a distinção entre morfema lexical e morfema gramatical, e aí em cima ele dá essa ideia de o que é um morfema lexical e o que é um gramatical. Então depois dê uma lida, tá? Não tem nada de misterioso, mas o lexical está mais relacionado à parte básica, tá? Enquanto que o gramatical ele está mais relacionado aí às desinências, propriamente dita, tá bom? E aí ele é bem taxativo aqui, ele fala assim, ó, são morfemas lexicais, substantivo, adjetivo, verbo e advérbio de modo. Então ele é bem taxativo. Então o que ele chama de morfema lexical? O que você formou é um substantivo. O que você formou é um adjetivo. O que você formou é um verbo. O que você formou é um advérbio de modo. Isso é o que ele chama de morfema lexical. Ou seja, essas estruturas podem ser base para a formação de outras. É a mesma coisa, morfemas gramaticais, são os artigos, os pronomes, os numerais, as preposições, as conjunções e os demais advérbios, bem como as formas indicadoras, aí vem, tá vendo? São as desinências que fazem isso, ó. Número, gênero, tempo, modo e aspecto verbal. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, moçada, morfema lexical é do léxico que está relacionado à base. O que é a base? É o radical, tá vendo? Então, quando ele fala morfema lexical, ele está relacionado a radical. Então, eu posso ter radical em substantivos, eu posso ter radical em adjetivos, posso ter radical em verbos, eu posso ter radical em advérbios de modo. Os demais morfemas é o que ele chama de morfema gramatical. Artigos, pronomes, numerais, tá? Preposições, conjunções, que muitas vezes são monossilábicos, né? Ok? Beleza? Então é só uma definição para a gente entender que às vezes pode cair alguma pergunta relacionada a isso. É o que eu vi de diferente do que a gente viu até agora. Aí depois ele vem falando de classes variáveis e classes invariáveis. E aí, olha que eu destaquei aí para vocês. Essa é a visão do teu gramático, tá bom? A interjeição, vocábulo, frase fica excluída de qualquer das classificações. Então, assim, ele não está classificando esses camaradas. A interjeição, por exemplo, ele não diz se ela é variável ou invariável para ele. Ela está fora disso aí, porque ela não tem nem gênero nem número. Mas então ela seria invariável. Por isso que a gente coloca a interjeição também como invariável. Mas ele fala que ela estaria fora, tá vendo? E aí sim, vamos lá, propriamente dito. Moçada, radical. Veja, nenhum problema com o que nós vimos até agora. Ó, radical, também chamado de morfema lexical. E aí lá em cima ele fala para você quem pode ser morfema lexical, percebeu? Substantivo, adjetivo, tá? Verbo e advérbio de modo. E aí ele fala, é o radical que irmana as palavras da mesma família, tá? Que a gente chamou de que isso aqui? Cognatos, né? Transmite uma base comum de significado. E aí ele fala, a ele se agregam os morfemas desinenciais, são as desinências, os derivacionais, que são os afixos, e a vogal temática. Depois, agora vem o que eu quero que vocês entendam. As desinências ou morfemas flexionais servem para indicar gênero, número de quem? Substantivos, adjetivos, certos pronomes. Então, gênero e número de nomes, tá bom? Então, quem é considerado nome para gente? Substantivo, adjetivo e alguns pronomes. Porque advérbio, moçada, é advérbio, é invariável, né? Agora, número e pessoa em verbos.
indica número e pessoa em verbos. Desinência que a gente classificou como número pessoal, lembra? Desinência número pessoal, indica número e pessoa. Mas aí, ó, olha aqui, ó. Assim, no adjetivo ermas, ou e numa forma verbal como renovamos, temos as seguintes desinências. O a, feminino, o s, plural, e o mos, primeira pessoa do plural. Agora vamos lá, ó. Há, por conseguinte, em português, desinências que são nominais e desinências que são verbais. Olha aí, tá aí a sua bibliografia, na palavra menino, na palavra garoto, tá ok? O O é desinência e não vogal temática. Pegou a visão? Porque lembra que a gente discutiu isso em sala? Para alguns autores, na palavra menino teria uma vogal temática. Para alguns autores, na palavra garoto teria vogal temática. Mas a gente sabe que é desinência. Melhor, lembra que eu ainda falei? A melhor opção troquei o O por A, deu gênero. O O, a melhor opção é chamá-lo de desinência, não vogal temática, mas sabendo que ele poderia ser a vogal temática. Porém, o A nunca será. Lembra que eu falei isso em sala? Só que qual é a visão da tua bibliografia? A tua bibliografia fala o seguinte: menino, garoto, troquei esse O por A, deu gênero, O é desinência de gênero. Acabou. Ele não vai mencionar que esse cara poderia ser vogal temática. Então, a gente já sabe a visão do teu autor. Se cair na prova da ESA, esse O de menino é desinência de gênero e não vogal temática. Legal? Ok. Aí ele vem falando das desinências verbais, né? Que a gente já falou também. E aí, ó, é aí que eu chamo a atenção para vocês, porque que eu fiz também aquelas correções lá naquelas palavras que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui ele é bem taxativo, ó. Todas as desinências que eu estou mostrando aqui agora, tá vendo? Ó, são número pessoais, tá vendo? Ó? Desinências verbais, flexão de pessoa e número. Desinências do presente do indicativo, do pretérito perfeito indicativo e do infinitivo pessoal. Então, olha lá, presente do indicativo. O é desinência de número, moçada. Percebeu? Ó, eu canto, beleza? Eu vendo, eu parto. Esse O de eu canto, eu vendo, eu parto, ele é uma desinência número pessoal. Ele não é modo temporal, hein? Ele indica para mim primeira pessoa do singular, tá ok? E aí depois eu tenho segunda pessoa do singular, S. Primeira do plural, mos. Segunda do plural, IS, para algumas formas vira um des, ok? E terceira do plural, M. É aquela brincadeira que a gente faz, quem já estudou verbo comigo sabe, né? S, mos e SM. S, mos e SM. Deu para entender por que que eu falo na aula de verbo que eu pego o tema e depois acrescento apenas as desinências. Quais desinências eu estou falando? As desinências número pessoais, S, mos e SM. Então, por exemplo, o verbo vir. Como é que eu conjugo o verbo vir no presente no indicativo? Eu venho. Tem o O lá, tem que ter, né? Eu venho, tu vens. Tá vendo? Tu vens. Aí eu peguei aquele S que eu quero lá. Ele vem. Tá vendo que na terceira tá um traço? Porque na terceira não tem uma desinência número pessoal, tá bom? Nós vimos, tá vendo? Nós vimos, não é viemos. Viemos é passado. Nós vimos, o mos lá. E vós? Vós o quê? E aí? Vós o quê? O verbo terrível, né? Vós vindes. Entendeu por que que aparece esse des? Vós vindes. Isso é indicativo de segunda do plural para o presente do indicativo. E eles vêm, o M no final, e eles vêm. Legal? Tranquilo? E aí tem aquela situação lá, né, do acento diferencial da forma dos verbos vir e ter, né? Ele vem, eles vêm, com acento circunflexo, na terceira do plural. E aí, olha, que eu chamo a atenção para vocês aqui, ó. No pretérito perfeito, moçada, todas essas desinências são número pessoais, tá vendo? I, STE, U, MOS, STES, IRAN, são desinências número pessoais e não modo temporais, ok? E no caso do infinitivo e futuro, são as mesmas desinências. Ó. ES para a segunda, MOS para a primeira do plural, DES para a segunda do plural e EM para a terceira do plural, mas todas desinências o quê? Número pessoais e não modo temporais, tá bom? Diga-se de passagem, o teu autor aqui, ele não fala da desinência modo temporal aqui, tá? Ele vai falar dela lá no verbo, lá na frente, mas aqui ele não menciona a modo temporal, tá? Aí ele fala, para facilitar a aprendizagem, né? Dissemos que a desinência da terceira pessoa do plural é M, ou RAN, ou é M, mas na verdade o M, que aí aparece, é um mero símbolo gráfico, pois nessas formas verbais as terminações em são apenas representar a escrita dos ditongos que a gente já viu, né? Lembra do amaram, venderem, é isso que ele está falando. Tranquilo, moçada? Todo mundo entendeu isso aí? Então, por isso que eu fiz aquela correção
naquelas formas verbais, para não ficar nenhuma dúvida. Depois ele vem falando dos derivacionais, que são os prefixos e sufixos, e aí, nada de misterioso, tá? A única coisa que eu chamo a atenção é essa observação aqui, ó, porque eu já vi questão em cima disso daí. Quando você usa a forma mente como um sufixo adverbial, é normal que se a sua base é um adjetivo, tá? Se a base do teu advérbio que você quer criar, se a base dele vem de um adjetivo, você tem que acrescentar esse mente na forma feminina. Então, essa é uma informação importante, tá? Já vi questão sobre isso aí. Então, por isso que a palavra é novo, né? Adjetivo novo, mas quando eu quiser criar o advérbio, eu não posso falar novamente, tem que ser novamente. Tá vendo que ele parte do feminino? Claro, né, moçada? Desde que seu adjetivo seja biforme, né? A gente já sabe o que é essa ideia de biforme, né? Uma forma para o feminino e outra forma para o masculino. Aí você vai usar a forma feminina, ok? Mas aqui nada de mistério. Aqui a vogal temática também, moçada, nada de mistério, ok? A essas vogais temáticas, também nada de mistério. Aqui a gente já também classificou isso aqui, né? Verbo de primeira conjugação, verbo de segunda conjugação e verbo de terceira conjugação. Mas, deixa eu ver se foi aqui que eu falei, deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, foi na outra gramática que eu acho que eu destaquei. Aí aqui ele já vem falando de tema, porque eu fiz uma mentoria antes de vocês, né? E na outra gramática, ele fala assim, ó, para eu achar essas vogais, eu parto do infinitivo. Então ele é bem taxativo, tá? Para você classificar se o verbo é de primeira conjugação, se o verbo é de segunda conjugação, ou se o verbo é de terceira conjugação, tá? Você parte do infinitivo. Legal? Aqui ele não fala, mas ele fala quais são as vogais. Vogal é consoante de ligação, é aquilo que a gente já falou, ela não tem valor nenhum, ela é insignificativa, né? Tá? Ela tem um valor insignificativo, ok? Não tem significância para nós, é só para eufonia, aí acontece lá em gasômetro, cafeteira, tá vendo? Agora, olha só, na palavra, né, cafeteira, ele chamou café de quê? De quê? De radical. Agora, eu te pergunto, a gente já passou aqui, ó, já passamos por tema, ó, vogais temáticas, ó, radical acrescido de uma vogal temática é o quê? Tema, tá vendo? E você não vê esse autor aqui fazendo menção à palavra atemática. E percebeu que ele chamou café de radical? Então, se café é radical, não é tema. Se não é tema, esse não é vogal temática. Percebeu? Tudo bem, moçada? Entendi. Cai naquela situação. Aqui, essa palavra é atemática, não tem vogal temática. E não menciona nada considerando esse como vogal temática, tá bom? Então, barro. Então, Mas tá. então as outras palavras também que fossem a temática. Então, tá vendo que ele não menciona nada aqui, tá? Ele não vai falar das palavras terminadas em R, das palavras terminadas em L, das palavras terminadas em Z, das palavras terminadas em I, das palavras terminadas em U. Ele não faz essa menção. Olha só, a gente passou aqui por vogal temática, tá vendo? Ó, nos dois casos, vemos ela está indicando que são verbos que causam pertencem à primeira conjugação. Essas vogais caracterizam a conjugação dos verbos da nome de vogal temática. Beleza. E aí depois ele fala que radical acrescido. Mas veja que ele está em cima de verbos, né? Tá vendo? E ele não faz menção à vogal temática em cima de nomes, que é o A, o E e o O, tá? Mas, do nada, ele bota aqui para você a palavra café chamando de radical, tá vendo? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, moçada? Quero dizer que, embora a sua bibliografia não mencione esse fato, esse conhecimento você já tem. Você sabe o que é uma palavra atemática, você sabe como é que você acha uma palavra atemática, e aqui, como ele não faz menção da palavra café, por exemplo, chamando o E de vogal temática para alguns autores, então você não vai levar para esse raciocínio. Para esse autor, café é atemático e acabou, assim como cipó é atemático e acabou, não tem vogal temática. Tudo bem? Deu para entender isso aí? O que mais que a gente tem? Aí ele fala aqui dos alomorfes, tá? Que ocorrem alguns prefixos por causa de dissonância, e aí ele vai mencionando que prefixos são esses, e aí daí ele já parte para a formação das palavras.